Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal Descomplicando a Bíblia. Ontem nós lemos o livro de Gênesis 3 e hoje vamos estar dando uma explanada no entendimento que tivemos desse livro. E é um capítulo muito importante que muda toda a nossa história. Vamos dar início a essa explanada. Nas escrituras do capítulo 3 de Gênesis, nós conseguimos entender por que o mundo está da maneira que está. Marcada pelo sofrimento, pelo pecado, pela morte e pela dor. Precisamos compreender que o que aconteceu em Gênesis 3, nos 2 primeiros capítulos, vimos um mundo perfeito. Deus criou todas as coisas e declarou que tudo era muito bom. Deus criou todas as coisas, criou Adão e criou a Eva, e tudo vivia em perfeita comunhão, sem culpa, sem medo e sem sofrimento. Mas esse cenário muda completamente. Em Gênesis 3, do capítulo 3, do versículo 1 até o 7, nós podemos entender como a tentação aconteceu e quais as lições que ela deixou para nós. A primeira personagem que nós podemos identificar ali foi a serpente. Ela foi escrita como a mais astuta entre os animais do campo. E depois, mais tarde, podemos identificar na Bíblia também que ela é vista como Satanás. É interessante que a serpente não começa, e o interessante é que a serpente ela não começa incentivando Eva a pecar. Ela começa fazendo uma pergunta para Eva. Ela coloca em dúvida tudo aquilo que Deus havia dito anteriormente. E ainda hoje essa continua sendo uma das maiores estratégias para nos enfraquecer, para tirar a nossa confiança da palavra de Deus. Antes da desobediência existir, normalmente existe uma dúvida. Percebe-se que a serpente faz Eva olhar para aquilo que Deus proibiu e não para o que Deus havia permitido. O jardim era cheio de árvores, apenas uma não deveria ser tocada. Mas a tentação faz com que toda a atenção seja colocada justamente naquela única árvore proibida. E isso muitas vezes ainda continua também acontecendo conosco. Nós esquecemos das inúmeras bênçãos que já recebemos, que Deus já nos concedeu, e passamos a olhar apenas para aquilo que ainda não temos. E a gratidão fortalece a nossa fé. E a insatisfação abre espaço para a tentação. E depois da serpente ter lançado a dúvida, ela também afirmou que Eva não morreria. Ela ainda sugere que Deus estava escondendo algo melhor deles. Na prática, ela apresenta Deus como alguém que limita a felicidade do ser humano.
Mas essa sempre foi uma grande mentira. Os mandamentos de Deus, eles não existem para tirar a nossa alegria. Eles existem para proteger a nossa vida. Assim como um pai amoroso coloca limites para proteger um filho, Deus estabelece limites, porque conhece aquilo que pode nos destruir. A Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e viu que ele parecia bom, agradável aos olhos, desejável para o entendimento. Na verdade, a árvore não havia mudado. O que mudou foi a maneira como Eva passou a enxergar a árvore. Quando alimentamos pensamentos contrários à palavra de Deus, a nossa percepção muda. Um pouco depois, Eva come do fruto e entrega também a Adão, que também come essa mesma fruta. E em poucos minutos, a humanidade toma a decisão que mudaria toda a história. E logo após terem desobedecido, os seus olhos se abrem. Mas não de forma como eles imaginavam. Em vez de experimentarem uma liberdade, eles experimentam a vergonha. Eles percebem a sua nudez e tentam cobrir-se com folhas de figueira. E essa foi a primeira tentativa do ser humano de resolver os seus próprios problemas com os seus próprios recursos. E ao longo da história, muitas pessoas continuam fazendo o mesmo, tentando esconder a culpa em vez de levá-la a Deus. Mas nenhuma solução humana consegue restaurar aquilo que o pecado destruiu. Somente Deus pode fazer isso. E com isso percebemos que o pecado não começou com uma atitude, mas com uma dúvida sobre a palavra de Deus. Quando deixamos de confiar no Senhor, ficamos vulneráveis a escolhas erradas. E depois que Adão e Eva perceberam e ouviram a voz do Senhor no jardim, e aquilo que antes era motivo de alegria, agora despertou medo e vergonha, e se esconderam atrás de uma árvore. Isso mostra uma mudança profunda no coração humano. O pecado não afasta Deus do homem. Ele faz o homem se afastar e fugir de Deus. Ainda hoje, fazemos muitas vezes a mesma coisa. Não nos escondemos atrás de árvores, mas atrás do trabalho, das distrações, do orgulho, ou até mesmo da religiosidade, tentando evitar, encarar a verdadeira condição e situação que nos encontramos. Mas ninguém consegue esconder daquele que conhece todas as coisas. Então, Deus faz uma pergunta: onde estás? E essa não era apenas uma pergunta, porque Deus sabia onde estavam, mas era um chamado para que Adão reconhecesse onde havia chegado a sua espiritualidade.
É uma pergunta que continua ecoando até nós, até hoje. Como está o seu relacionamento com Deus? Como você está caminhando perto dele? Ou tem permitido que a culpa, o pecado, a indiferença está criando distância entre você e o Senhor? E antes mesmo de anunciar o juízo, Deus procura o ser humano e isso revela seu amor e a sua graça. Quando Deus pergunta o que aconteceu, Adão responde: a mulher que me deste. Em vez de confessar o seu pecado, ele transfere a responsabilidade. Eva, por sua vez, faz a mesma coisa e culpa a serpente. É impressionante como o pecado afeta o nosso relacionamento. Quando erramos, nós temos a tendência, muitas vezes, de justificar nossos erros, nossas atitudes e culpar os outros pelos nossos feitos. O arrependimento verdadeiro começa quando deixamos de apontar para os outros e reconhecemos a nossa própria responsabilidade diante de Deus. Mas, então, Deus anuncia as consequências da desobediência. A serpente recebe a primeira sentença. E no meio desse julgamento encontramos uma das promessas de toda a Bíblia. E Deus declara que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E esse versículo é conhecido como proto-evangelho, que significa o primeiro anúncio das boas novas. Logo no início da Bíblia, Deus revela que o pecado não teria a última palavra. Séculos depois, Jesus Cristo venceria Satanás por meio da sua morte e ressurreição. Mesmo em um capítulo de juízo, Deus revela a esperança. A mulher, Eva, ouviu que a maternidade seria acompanhada de dor e que os relacionamentos seriam marcados por tensões que antes não existiam. Ao homem, Deus declara que a terra produziria espinhos e que o trabalho passaria a exigir esforço e sofrimento. É importante entender que o trabalho não surgiu por causa do pecado. Adão já trabalhava no jardim antes da queda. O que mudou foi a forma de trabalhar. Aquilo que antes era prazeroso tornou-se cansativo e difícil. Por isso enfrentamos frustrações, desafios e limitações em nossa vida diária até hoje. A criação também sofreu as consequências da desobediência humana. E com isso descobrimos que, quando o pecado entrou no mundo, Deus já estava preparando um novo caminho para a redenção. E depois de anunciar o castigo ou o juízo, Deus faz algo surpreendente. Adão e Eva, costurando folhas de figueira para esconder a sua vergonha, a sua nudez. Mas Deus faz para eles vestes de pelos, de pele. E os faz roupas com peles.
Esse detalhe pode parecer simples, mas ele possui um profundo significado. As folhas representavam a tentativa humana de resolver o problema do pecado. E as vestes preparadas por Deus mostram que somente Ele pode oferecer uma salvação verdadeira. Muitos estudiosos entendem que esse é o primeiro sacrifício registrado na Bíblia, apontando simbolicamente para todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento e, finalmente, para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Desde o início, Deus mostra que a salvação não seria conquistada pelo esforço humano, mas pela sua graça. E em seguida, Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. À primeira vista, essa decisão parece apenas um castigo, mas ela também revela misericórdia. Se o ser humano comesse da árvore da vida naquelas condições de pecado, ele permaneceria para sempre num estado de separação com Deus. E ao impedir esse acesso, Deus preserva o seu plano de restauração com a humanidade. A expulsão é dolorosa, mas não significa abandono. Mesmo fora do jardim, Deus continuaria acompanhando a humanidade e conduzindo-a a seu plano de salvação. A Bíblia diz que Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E ao longo das Escrituras, os querubins aparecem ligados à santidade e à presença de Deus. Ele nos lembra que o pecado criou uma barreira entre o homem e o Senhor. O acesso à presença de Deus não poderia ser tratada de maneira superficial. Seria necessário um caminho de reconciliação. E esse caminho é revelado plenamente em Jesus Cristo. Por meio da sua morte e ressurreição, Cristo abriu novamente o acesso à presença de Deus, nosso Pai. A árvore da vida perdida, em Gênesis, volta a aparecer lá no livro de Apocalipse, mostrando que Deus cumprirá completamente seu plano de restaurar todas as coisas. Com isso, a Bíblia começa com um jardim e termina com uma nova criação. O capítulo de Gênesis nos ensina que um pecado nunca é pequeno. Uma única desobediência trouxe consequências para toda a humanidade. Mas também aprendemos que a graça de Deus é maior do que o pecado. Mesmo quando o homem se escondeu, Deus foi procurá-lo. Mesmo quando pronunciou o juízo, Deus anunciou a esperança. Mesmo quando expulsou Adão e Eva do jardim, ele continua conduzindo o seu plano para a redenção. Gênesis 3 não fala apenas da queda. Ela aponta para a restauração e mostra nossa necessidade de um Salvador. E prepara o caminho para a vinda de Jesus Cristo. E se até aqui o que eu falei fez algum sentido para você e você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho, receba as notificações para você receber os próximos vídeos e compartilhe também com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus
que precisa ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e aqui nesses vídeos terá a oportunidade de ter um maior conhecimento dessa palavra, que ela é um verdadeiro instrumento e manual para nossas vidas. Porque a Bíblia não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser vivida, compartilhada e para restaurar vidas. Seja você um canal de bênção na vida de alguém. E vamos continuar aqui fazendo uma reflexão bem breve e rápida. Talvez hoje você se sinta como Adão, tentando esconder os seus erros, as suas culpas, as suas feridas. Mas a boa notícia é que Deus continua te chamando, continua nos chamando. Onde estás? Não é uma pergunta de condenação, é um convite para voltar à esperança, à vida. O mesmo Deus que procurou Adão continua procurando aqueles que desejam caminhar com ele. Então não perca a sua oportunidade. Venha caminhar conosco nessa jornada, que estamos só no início dela, e que é uma jornada do início, que é de Gênesis até o Apocalipse. Todo dia com um novo vídeo, um novo capítulo e no próximo dia uma explanação a respeito daquele capítulo. Não perca a oportunidade de compartilhar essa jornada conosco. Você é bem-vindo, você é bem-vinda e fico muito feliz e agradecida por estar aqui comigo. E agora vamos fazer uma oração em agradecimento ao Senhor, porque até aqui nos tem conduzido. Pai amado, querido Deus, queremos te agradecer pela tua infinita graça e misericórdia, por teu tão grande amor por nossas vidas. Queremos te agradecer por nunca ter desistido de nós, por estar sempre nos conduzindo e nos chamando para nos encontrarmos contigo, para que o Senhor possa estar nos conduzindo a nossa vida da melhor maneira, porque o Senhor sabe daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos e daquilo que é bom para nós. Quero te agradecer imensamente pela oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra com essas pessoas, Senhor, que estão aqui participando neste canal, Senhor, que estão aqui, Senhor, interessados para saber e para te conhecer melhor. Sou grata, Senhor, grandemente, Senhor, pela oportunidade, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando cada vida que está fazendo parte desta jornada. Abençoes a cada um com fé, com sede de buscar mais de ti, dando sabedoria, Senhor, entendimento e discernimento a cada dia, daquilo que o Senhor trata e fala conosco, Senhor, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é viva e o Senhor fala diferentemente em cada coração. Abençoa cada vida, Senhor. Seja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos por tão grande e infinito amor que tens por cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. E aguardo você amanhã.